O que é tema? O tema nada mais é que o assunto sobre o qual o aluno vai ter que escrever. E o vestibular, no caso o Enem, mas qualquer outro exame, sempre vai oferecer ao aluno um tema, um assunto sobre o qual ele tem que desenvolver um determinado raciocínio. Então, por que a gente fala tanto nele? Porque é o critério mais importante de uma redação. Se o aluno errar, acabou, é zero. Como a gente pode descobrir o tema? Porque na prova já vem, né? Um comando e alguns textos de apoio. O comando, ele mesmo o tema. Os textos de apoio são para não deixar dúvida ao candidato. Olha, é realmente sobre isso que você tem que escrever. Mas o tema tem palavras-chave. E essas palavras-chave são essenciais para o aluno que vai fazer a redação. Entendi. Então deixa eu chamar aqui a nossa booktuber, Juliana Cerqueira. Tudo bem, prazer. Booktuber é um termo que vem do estrangeiro, é a junção de book, que é livro, com YouTube. Ou seja, é uma pessoa que fala sobre livros no YouTube. Então a gente fala sobre os livros que a gente recebeu, que a gente comprou, que a gente leu, que a gente pretende ler. Então, geralmente, um booktuber fala de literatura em geral no YouTube. Professora, a prova tá ali, entendeu? O tema tá ali no enunciado e tudo mais, mas tem algumas palavras-chave, tá certo? Tá certo. Tem sim. Então, por exemplo, o último Enem, que foi o Enem 2015. O tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O aluno, para atender ao tema, tinha que ter percebido que a palavra persistência era essencial. Se ele falou sobre violência, mas não construiu um raciocínio que prezasse pela persistência, ele não atendeu o tema da forma como o corretor do Enem tinha a expectativa que ele atendesse. E a gente tem um vídeo que fala justamente da questão do Enem do ano passado, 2015, e a gente vai ver agora. Tudo bem? Vamos lá. Roda aí, Renatinho. Fala, rapaziada! Tudo bom? Prazer, meu nome é Rafael Torres, sou professor do QG do Enem e essa é a Hora do Enem. Hora do Enem em redação. A gente está falando de uma parte do processo seletivo muito importante com vistas à aprovação, e para que nós tenhamos o melhor resultado possível nessa parte da prova, é necessário que entendamos como funciona a banca avaliadora, o que ela nos exige, quais são as suas características principais. E não existe melhor caminho para isso do que analisar o que essa prova já cobrou, o perfil que ela construiu ao longo dos anos. Ano passado, entretanto, alguns detalhes a mais chamaram a atenção e para que o seu resultado esse ano seja o melhor possível, convém observar com muita cautela que experiências o Enem trouxe para a gente em 2015. Dá uma olhada. 2015 falou a respeito da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Você que está acompanhando o slide comigo agora, percebeu de cara que uma das palavras que compõem o tema foi destacada, e é a palavra persistência. Por que a palavra persistência foi marcada? Porque no ano passado foi nítida a prioridade dos candidatos a outros termos do tema que não persistência. E quando o candidato teve a capacidade de perceber a importância da palavra persistência, ele produziu, consequentemente, um texto muito melhor, que, na verdade, deveria se referir não à violência que ocorre, mas que vem ocorrendo. E para que essa abordagem pudesse ser a mais completa possível, um outro termo desse tema poderia ter sido explorado. Fecha lá, eu estou falando de que termo? Do termo violência. Talvez a nossa história de contato com a língua faça com que percebamos mais a violência num nível corporal do que em outros caminhos, aspectos, possibilidades. Uma vantagem no ano passado que o candidato bom teve foi a de expandir a sua abordagem. Então, uma sugestão que no ano passado funcionaria seria essa aqui, dá uma olhada. Perceber que a coletânea do Enem mencionou vários tipos de violência e com base nessa coletânea que você não copia, mas que pode utilizar como inspiração, fazer dela uma base para a construção, uma argumentativa mais sólida. Então, que aspectos poderiam, por exemplo, ser explorados num tema como esse? Fecha lá. Você poderia falar da violência física. E quando dá menção à violência física, deixa claro que dentro do próprio lar encontram-se perigos que nem sempre
aparentam existir. Então, explorar a violência física significa colocar a mulher numa situação de fragilidade. Imprevisível, diga-se de passagem, muitas vezes. Fecha lá. Ainda explorando esses múltiplos sentidos de violência, poderia ter sido mencionado no tema violência psicológica. E, nesse caso, perpetuando pelos meios de comunicação a imagem da mulher como objeto de obtenção de prazer e apêndice da figura patriarcal, tirando da mulher autonomia, poder de decisão. Fecha lá. A gente ainda poderia explorar uma outra violência num terceiro parágrafo de sustentação da sua opinião e falar da violência moral. E nela, mencionar a privação de direitos. E aí, nesse caso, a discussão a respeito de cidadania, que não deixa de, quando atingida, ser também um alvo de violência. Então, uma boa sacada para uma redação como a do Enem é, analisando o tema, buscar as palavras-chave que podem ajudar na construção do seu texto, incrementando ideias e até mesmo dando gancho para soluções futuras. Tá certo? É isso. Professora, se eu entendi, o próprio enunciado já me dá pistas sobre o que eu tenho que escrever na redação? Exatamente. E com base nessas pistas, você pode construir, antes de mais nada, um planejamento de texto em que você lá deixe bem claro o que você vai dizer no começo, no meio e no final do texto, né? Já pensando, inclusive, na proposta de intervenção social, que é um critério essencial do Enem e que o aluno tem que saber promover uma proposta que, de fato, contribua para a construção da sociedade. Então, ao pegar o caderno de prova, olhou, viu o tema, o primeiro passo é um planejamento, selecionar as ideias que são essenciais e colocar essas ideias no papel, como num caderno, antes até de fazer o rascunho.